Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Queridos, eu quero gravar uma meditação, um bate-papo sobre o peso da chamada missionária, o peso da chamada missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Palavra de Jesus que nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus por isso. Amados, quando falamos de obra missionária e falamos de peso, eu quero falar de umas certas dificuldades que a obra missionária enfrenta. Eu sirvo ao Senhor há 31 anos e há mais de 13 anos eu sirvo ao Senhor integral, só para a obra. Quem me separou para a obra? Não foi nenhum ministério. Foi Deus que falou comigo várias vezes. Eu orei, pedi sinais para saber se não era algo da minha cabeça ou se era de fato Deus falando comigo, e Deus confirmou os sinais que eu pedi. Então me lancei nas mãos do Senhor e comecei a fazer a obra. Eu já fiz visitas de obras missionárias em Itanhaém, Peruíbe, Campinas, Hortolândia, Bahia, Ceará, uma parte do Ceará chamada Aiuaba. Se você me perguntar se eu conheço o Brasil e o mundo, é claro que não. Eu sou um pregador, digamos assim, internacionalmente desconhecido. Mas por onde eu passo eu procuro falar a verdade e deixar um bom exemplo para as pessoas que nos ouvem. Essa palavra que nós lemos, quero falar dela primeiramente, eu acho interessante que é uma revelação de Deus, dizendo para que somos batizados. Porque fala: recebereis o poder, a virtude do Espírito. Por que o Pentecoste aconteceu? É uma capacitação para podermos ir fazer a obra. Você vê que em Isaías capítulo 6, lá está revelado que Isaías primeiro confessou os seus pecados, quando viu a glória da santidade de Deus, e só posteriormente Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então só posteriormente ele se posiciona para fazer a obra, para ir de encontro aos perdidos. Então nós somos chamados para fazer a obra. Não tem espaço para omissão e não queremos fazer nada. Eu sempre falo que a palavra, como dizem aos Efésios, capítulo 6 a seguir, que era a espada do Espírito. E não tem como a espada me penetrar sem eu ter uma reação. Não tem como a espada me penetrar e eu não ter uma reação. Após ouvir a palavra, eu fui pregar na praça. Após ouvir a palavra, eu fui fazer rádio evangélica. Após ouvir a palavra, eu fui fazer visitas, fui num leprosário. Eu já fiz visitas em hospitais para ser simplesmente acompanhante do paciente que estava em estado de câncer. Falei para a família dele: se vocês quiserem que eu venha acompanhá-lo, eu venho, porque eu sabia que a família estava sufocada, não tinha espaço para seguir a sua vida. E eu ia lá, ficava o dia inteiro, só de acompanhante, ajudando a dar banho, ajudar a comer, ajudar a jogar coisa no lixo, ajudando e ajudando, ouvindo desabafos, choros, lamúrios, porque não é difícil fazer a obra missionária ou fazer a obra para Deus. Precisamos pelo menos ter 2 ouvidos dispostos a se doar e ouvir o sofrimento da pessoa, as suas queixas e suas falas. E aí nós vamos pincelando com a palavra. Não é chegar lá como pregador da galáxia e querer pregar. Já fui em leprosário, já vi pessoas lá mutiladas pela lepra e tantas coisas, né, que nos é possível. Por isso que eu procuro ser muito atento às necessidades e estar sempre presente. Quando eu falo de peso da chamada missionária, eu, como já falei, tenho 31 anos de fé, mas na verdade eu tive meu primeiro contato com a igreja em 83, que foi quando eu tomei banho. Eu não me batizei nas águas, eu tomei banho, porque naquela época eu fui por empolgação e eu nem me batizei, tomei banho. Me arrependo demais, porque nunca me firmei naquela época. E depois, quando eu volto para a igreja, depois de muito tempo, eu não digo nem que eu fui desviado, porque nunca tinha assumido um compromisso sincero, oba-oba, porque tinha jovens, eu queria estar com jovens, então eu fui levado por um impulso.
extremamente errado. Eu não sei por que não me ajustaram mais naquela época e depois que eu me converto. Então eu conheci uma igreja no passado e hoje eu sei que a igreja do presente é uma igreja muito aquém daquela que nós vimos. Aí alguém fala que eu sou saudosista. Eu não sei se me chamar de saudosista vai me denigrir, mas eu digo que eu não sofri amnésia. E eu vi o que eu vi. Eu vi uma igreja mais fervorosa, uma igreja que não tinha recursos como redes sociais, Facebook, YouTube, não tinha esses recursos de celulares. Antigamente ter um celular, um telefone, na verdade, em casa, era luxo, muito luxo. Para se comprar um videocassete, que talvez você nem saiba o que é isso, as pessoas faziam consórcio para ter um videocassete. Na minha casa, quando entrava uma Coca-Cola de 1 litro, era a Coca-Cola Família, que a gente chamava, que entrava no domingo para o macarronada de domingo. Então hoje está muito mais acessível as coisas e fáceis, mas por contrapartida, nós perdemos o que Noé tinha. Noé não tinha DVD, CD, livros, bibliotecas, nada disso, igrejas para comungar, mas Noé andava com Deus. E o que está faltando para nós é andar com Deus. Querido, eu quero procurar ser um pouco mais objetivo, já vi que já passou de 6 minutos. Qual é o peso que o missionário enfrenta? O peso que o missionário enfrenta, um dos pesos, é a questão financeira. O missionário não faz a obra com uma cara bonita. O missionário precisa pagar a passagem na rodoviária, o missionário precisa pagar a gasolina quando abastecer o carro, o missionário precisa comprar a passagem aérea, o missionário precisa pagar a construção, a confecção do seu passaporte, o missionário precisa trocar reais por dólares se ele estiver aqui para um outro país. O missionário tem muito encargo sobre a sua vida e precisamos de ter um recurso por trás de nós. A palavra diz assim em aos Romanos, como pregarão se não forem enviados? Eu sei que há pessoas nas igrejas que foram enviadas para a missão, mas eu vou dizer uma coisa aqui de coração rasgado, que não estão fazendo missão, estão fazendo turismos em muitos lugares. Porque se você falar para mim que fazer missão na Europa, todo mundo quer ir, mas ninguém quer ir para a África, eu não vou concordar contigo. Sabe por quê? Se você for para América, por exemplo, literalmente como missionário, é mais complicado do que ir para a África, porque na África tem o lado de penúria, de dificuldade, que você vai conseguir falar do amor de Deus para o necessitado. Agora, na América, todo mundo lá com Rolls Royce, com carro importado, com dinheiro, como você vai falar? Ele vai falar para você que não precisa. Então você vai ter que saber muito o que falar e ter muita ajuda do Espírito Santo para poder convencer o homem do pecado, porque nós, por nós mesmos, não convencemos. E se você passar para ver uma oferta missionária, quando se passa em CUD Missões, que CUD Missões para muitas igrejas também, me permita falar aqui hoje, é só um marketing. Uso o nome missões como marketing para arrancar dinheiro. Já fui de secretaria de missões de igrejas grandes e só falavam de dinheiro. Chegava para você traz uma palavrinha para eles hoje, mas é só para encher linguiça. Ninguém quer ouvir nada, ninguém quer fazer nada, acaba ali, ninguém se comoveu para mudar a história. Outra coisa que o missionário enfrenta com muita dificuldade é a solidão. O missionário, quando viaja, ele se sente só. Eu, quando viajo, é gostoso fazer viagem, é gostoso ser útil para alguém, ver as almas se rendendo para Jesus, as mãos se levantando, mas eu estou longe da minha família, estou longe da minha esposa amada, estou longe dos meus filhos, netos, e você tem que pagar esse preço. Você vai para um lugar, você tem que dormir a hora que eles dormem, acordar a hora que eles acordam, comer o que eles comem. E muitas vezes não é fácil até você se adaptar assim, porque o seu organismo é um, o organismo das pessoas é outro. E também a sua forma de se viver. Eu, por exemplo, quando fui para a região da Bahia fazer obra, eu tinha que comer abanando, porque tem muita mosca na região que eu fui, e se você bobear, a mosca leva o seu bife embora. Então são coisas que muitos não se toleram passar por isso. Outra coisa de missões que é muito complicada é porque as pessoas não querem depender de ninguém.
Muitos não fazem missões porque querem ter a sua CLT, sua carteira registrada, e dizem em alto e bom som que não querem depender de ninguém, não querem ajuda de ninguém, e eles querem ser autossuficientes. Mas nós sempre dependemos de alguém. Se você for pregar numa igreja hoje, você depende de alguém. Se você precisar de uma água, você depende de alguém. Se você passar oferta, você depende de alguém. Se você tiver que entrar na igreja, você depende de quem abra. Não tem jeito. Sempre dependemos e sempre dependeremos de outras pessoas, e temos que entender isso. E quando eu falo de peso, eu tenho certeza que a obra missionária vai prosperar, vai avançar, vai progredir, mas quando eu abro os olhos e vejo o que está acontecendo na igreja, que não há, por exemplo, um movimento dos departamentos para se levantar um valor para missões, se tiver de trocar a cortina porque vai ter o congresso ou fazer o uniforme, se mobilizam, vende coxinha, vende bolo, faz o que tem que fazer. Mas para missões ninguém se mobiliza. Para missões ninguém move um nada para que as coisas aconteçam. Dá para entender isso? Então nós não amamos de fato. Você vê que os congressos não falam de missões, não falam de almas. As cartas são para as igrejas. Às vezes você vai pregar num congresso, você vai fazer o apelo, não tem um visitante, só a igreja de fora. Então não querem mais as almas, não amam mais as almas. Então uma ótica humana, isso traz um desânimo. Isso traz um dissabor, mas pela ótica espiritual, aleluia, pela visão espiritual aberta, eu sei que Deus fará, eu sei que Deus derramará poder ainda, graça sobre aqueles que estão apercebidos, e eles vão fazer uma grande obra. Eu estou aqui disponível, se eu tiver que fazer uma viagem esse ano, é só Deus marcar, é só Deus preparar, e eu vou de coração rasgado e aberto, para que as almas sejam salvas. Então peso existe em qualquer área que você atue na igreja, mas quando eu falo de missões, querido, eu estou dizendo de alguém que precisa que alguém lá de fora segure a corda. Eu mesmo me disponibilizo para descer ao poço, mas quem fica lá de fora segurando a corda? Para se eu der um grito me puxar de volta. E quanto mais pessoas segurar a corda, menos eu pesarei, ficarei mais leve, menos pesado para as pessoas, mas não nos importamos. Eu disse há pouco tempo que deveríamos colocar nos nossos espelhos: existe alguém além do que eu. Alguém precisa de você, porque nós pensamos que só essa pessoa que aparece, reflete no espelho, existe. E não conseguimos enxergar mais ninguém. Mas o tempo já foi, correu, foi rápido demais, meu Deus do céu, mas eu vou talvez nessa semana continuar falando um pouco sobre esse assunto. Mas você já grave isso que foi falado, que venha te edificar, venha te acrescentar. Leve uma oferta de missões para a tua igreja, dê uma oferta digna para o missionário, dê um sapato para o missionário, R$70, dê um terno para o missionário, R$300, não sei quanto está um terno. Mas vamos parar de dar as moedas, as míseras moedas que não ajudam nada. Para o pregador que vem de fora, paga-se aí um valor abusivo e não paga para o missionário que está fazendo um trabalho completo, porque o missionário faz um trabalho completo. Apresenta, é um pastor. A função dele é como pastoral, porque ele tem que visitar, ouvir problemas, expulsar demônio, repreender, ensinar, fazer obreiro, escola dominical, tesoureiro, ele é tudo. Porteiro, tudo, ele é tudo. Faxineiro, ele é tudo. Então invista mais em missões, invista em pessoas que fazem a obra de Deus também, para que a obra possa prosperar. Meus queridos, beijo no teu coração, abraço sincero, e nós vamos falando. Estamos juntos aí, até o arrebatamento. Beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.